Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E será que com essa queda aí na taxa básica de juros ainda vale a pena investir em fundos de renda fixa? E vale a pena você terceirizar aí sua opção de investimento em renda fixa para um gestor de fundos? Para falar sobre esse assunto, o Roberto Indec, analista da Rico Investimentos, e a gente recebe o José Tibães, que é analista da XP Investimentos. Tudo bom? Tudo bem, Verusca? Tudo ótimo. Bom, aqui a gente sempre aborda esse assunto da queda da taxa de juros, o pessoal em pânico, achando que não vai ter mais bons rendimentos em renda fixa, e aí surge a oportunidade também nos fundos, que é para quem não consegue aí acompanhar, ou até mesmo acredita que não tem conhecimento suficiente aí em investimentos para escolher a melhor opção. Os fundos surgem como uma opção aí quando a pessoa pode terceirizar para uma pessoa que trabalha com isso o dia inteiro e vai fazer as melhores escolhas aí em renda fixa, né? Não, certamente. Os fundos de renda fixa continuam sendo uma alternativa. Obviamente, com a taxa de juros mais baixa, a gente chegou a uma taxa de juros de 14%. Os fundos de renda fixa passam a render menos com a taxa Selic agora em 7%. Mas, de qualquer forma, tem alguns gestores com gestão ativa, comprando e vendendo ativos, seja de crédito ou títulos públicos, ou seja, títulos privados ou públicos, eles conseguem extrair um alfa ainda em cima do CDI. Então, o que é um alfa? Vamos devagar para o pessoal entender. Vamos lá. Basicamente, quando a gente compra um título público, ele vai estar atrelado, por exemplo, quando um título pós-fixado, por exemplo, ele vai estar atrelado à taxa Selic. Então, aquele título que pagava 14% quando a Selic estava nesse patamar, hoje ele vai pagar mais próximo de 7%, que é o patamar atual da Selic. Quando a gente observa as opções de fundos de renda fixa, a gente tem os fundos de crédito, por exemplo. E aí o gestor está comprando ativos de crédito privado, ou seja, ele está emprestando dinheiro para instituições financeiras ou para empresas. E aí, em troca disso, a empresa tem que pagar um rendimento acima da taxa Selic. Então, esse alfa que a gente comenta é a rentabilidade acima do CDI que aquele ativo está trazendo para o gestor e para aquele fundo. O benchmark, né, o que é usado de base, então, é a rentabilidade do CDI. Depende do fundo, na verdade. Quando a gente pega os fundos de renda fixa, a gente tem aqueles fundos pós-fixados, os pré-fixados e aqueles indexados à inflação. Quando a gente trata dos fundos pós-fixados, de fato, a gente está de olho na rentabilidade do CDI. Esse seria o benchmark do fundo. Quando a gente pega os fundos de inflação, a gente tem que pegar os índices de inflação, assim como os fundos pré-fixados. Certo. Esse é um ponto que você tocou, que é interessante, e eu acho que a maior dificuldade das pessoas, quando elas vêm nos procurar, é saber que fundo que ela investe. Né? E aí você muito bem está comentando que dentro do segmento de renda fixa você tem fundos extremamente conservadores, aqueles chamados fundos DI, tem fundo de inflação, fundo de crédito privado. O que é mais indicado nesse cenário com juros a 7, que deve recuar para 6,75 agora no início de fevereiro? O que o pessoal mais olha? Enfim, mesmo você sendo conservador, um fundo de crédito privado ele tem algum risco e quais são esses riscos? Enfim, queria que você passasse um pouco por esses pontos. Bom, é importante, tem sempre diversos pontos aqui que a gente tem que notar quando a gente vai investir num fundo de renda fixa. Tá? A taxa de administração acho que é um ponto bastante importante. Independente do cenário que a gente está, e quanto mais baixa a taxa de juros, mais essa taxa de administração vai impactar na rentabilidade dele. Então, é importante, a primeira coisa, taxa de administração do fundo. Quando a gente observa fundos de renda fixa com taxa de administração perto de 1,5%, 2%, a gente já liga o sinal vermelho. Né? Não é nem amarelo mais. Né? Já é sinal vermelho porque, normalmente, os fundos de renda fixa são menos complexos que um fundo multimercado, por exemplo. Se um fundo de multimercado está cobrando uma taxa de 2%, ok. Até a prática da indústria é essa, 2%. Quando a gente olha para os fundos de renda fixa, principalmente os fundos conservadores, a gente olha um fundo referenciado DI. O fundo referenciado DI, até o próprio nome diz, ele tende a seguir a rentabilidade do CDI. Quando a gente olha esse tipo de fundo, a gente
observa uma taxa de administração mais voltada para 0,5% ao ano, 0,3% ao ano. Então é uma taxa de administração bem reduzida porque não tem tanta complexidade nos ativos. E até porque o retorno também tende a ser menor do que os fundos multimercados, né? Então se ele tiver uma taxa de administração muito alta, ele vai comer aí uma parte importante do Exato. ganho. Como ele é referenciado ao CDI e ele compra ativos que tem uma rentabilidade bem próxima ao CDI, quanto mais taxa ele cobrar, mais a rentabilidade vai comer e aí o fundo vai passar a não rentabilizar nem a rentabilidade do CDI naquele período. Então isso é muito importante. Agora, sempre tem os diferentes perfis de risco e isso é importante dizer. Quando a gente observa um fundo com baixa volatilidade, ou seja, o fundo oscila muito pouco, é um fundo referenciado DI ou um fundo de crédito privado, se a rentabilidade está muito acima da indústria, alguma coisa a gente tem que analisar com calma. O que implica isso? Nada, até no mundo de renda fixa, mundo de crédito privado, a relação risco-retorno ela é válida. Então, se o fundo está rodando a 120 do CDI, 125 do CDI, a gente tem que analisar a carteira dele. Então, o que tem dentro do fundo? Se tem ativos de crédito privado, beleza, vamos entender quais ativos de crédito privado tem, quais empresas aquele fundo está emprestando dinheiro, quais bancos aquele fundo está financiando. Então é importante entender o perfil de crédito daquelas empresas ou daqueles bancos. Obviamente, aqueles bancos que têm o maior risco de inadimplência, de dar um default, né? Quanto maior o risco do default, maior a rentabilidade que o banco vai estar disposto a pagar para o fundo, ou aquela empresa está disposta a pagar para o fundo. Então é importante sempre entender, óbvio, as taxas do fundo e o perfil da carteira, se ele é mais conservador ou mais agressivo. É importante você falar isso porque as pessoas que estão acostumadas a investir em renda fixa, por exemplo, no Tesouro Direto, sabe quanto que vai render ali naquele vencimento que ela comprou. Com os fundos não funciona assim, né? Não tem aquela rentabilidade estabelecida já quando você compra e coloca e deixa tranquilo e com a certeza de que vai ganhar aquilo, né? Como que funciona? Nenhum fundo você tem uma previsão exata de quanto aquele fundo vai render. Então, até um disclaimer que a gente sempre coloca, a rentabilidade passada não necessariamente é o que a gente vai ter no futuro. A gente tem, óbvio, o objetivo de rentabilidade do fundo, mas tem diversos cenários ali, diversos acontecimentos que podem ocorrer ao longo do tempo que essa rentabilidade pode ser afetada. Então, um fundo de crédito, por exemplo, se ele tem uma posição em algum banco, ele tem um CDB de um banco. Se esse banco, por algum motivo, não pagar por esse ativo, o fundo vai ser impactado negativamente. Então, é importante dizer isso. Apesar da gente saber, de maneira geral, o objetivo de rentabilidade do fundo, não garante que esse fundo vai entregar exatamente essa rentabilidade. Falando em estratégia de investimentos, o Ismael Rocha pergunta no Facebook, nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o Tibães ou para o Indec por lá. Ele pergunta se os fundos de renda fixa são considerados defensivos em relação ao mercado de ações. Vamos lá, acho que é importante dizer que os fundos de renda fixa, temos diferentes tipos de fundos de renda fixa. Os pós-fixados, de fato, a gente pode dizer que eles são mais defensivos de fato. Eles vão estar seguindo o CDI. Então, de acordo com a queda da Selic, é óbvio que ele vai ter uma rentabilidade menor, mas você vai ter um rendimento ali atrelado ao CDI. Então, se a gente faz uma comparação do CDI com a Bolsa, que é um mercado com muito mais volatilidade, certamente esse fundo vai ser mais defensivo. Mas quando a gente vai para o mundo de fundos de inflação, por exemplo, os fundos de inflação têm uma precificação um pouco diferente. Então, quando a gente observa a rentabilidade dos fundos de inflação, a gente vai ver uma oscilação na rentabilidade muito maior do que naqueles fundos pós-fixados. Então, é bom tomar cuidado quando a gente observa, por exemplo, se a gente olhar o ano passado, os fundos de inflação performaram muito bem, porque teve um fechamento de juros, os juros caiu bastante, a inflação também cedeu, e esses ativos de inflação realmente performaram muito bem. Mas é importante olhar a volatilidade do fundo. Então, isso mostra qual que é o risco de fato daquele fundo perante os demais. Então,
existem muitos fundos de inflação tão voláteis quanto a bolsa de valores aqui. Mas os fundos pós-fixados realmente eles tendem a ser mais defensivos e podem ser usados com a parte conservadora da carteira. Esse é um ponto que você entrou, a questão do fundo de inflação, né? Muita gente entra num fundo, na plataforma de renda fixa, aplica num fundo de inflação e acha que aquele fundo vai render de acordo com a inflação do país. E na verdade não é bem assim como você está falando, né? Esse fundo de inflação ele tem ativos dentro da carteira dele que podem ser ligados à inflação, mas o mecanismo é diferente. É isso, né? Exato. Vamos pegar um exemplo básico aqui, que é um fundo de inflação que investe só em NTN-B, que é o título público linkado à inflação. Então, a partir do momento que ele investe só em NTN-B, ele não exatamente paga qual vai ser a inflação no país, e sim qual que é o preço daquele título no mercado. E esse preço pode oscilar de acordo com as taxas de inflação. Mas não quer dizer que a inflação hoje está abaixo de 3%, que esse título vai pagar menos de 3%. Então, tem uma diferença ali entre o preço do mercado e a inflação de fato do país. Tem muita gente aí procurando outros tipos de investimentos, estão acordando, a gente sempre fala da poupança, né, que não dá nem para chamar de investimento, né, uma aplicação, mas que geralmente traz um retorno inferior à inflação. Nos últimos 2 anos até superou, mas assim, isso não quer dizer nada, né, ganhar um pouquinho a mais da inflação. Mas fica com receio de ir para fundos, por mais que a gente fale que é um bom negócio, porque tem a taxa de administração. Você já falou que ele oscila. Como que você pode explicar para a pessoa perder um pouquinho desse medo e tirar o dinheiro que está na poupança, pelo menos uma parte dele, já que os fundos não têm liquidez diária, né? E é bom porque a pessoa tem um dinheirinho ali de emergência, mas normalmente os fundos de renda fixa, eles ganham da inflação, mesmo depois dos descontos aí de impostos, de taxas de administração, qual que é a performance? Então, quando a gente trata de poupança, hoje com a Selic abaixo de 8,5%, já vem numa regra diferente da poupança, que a gente vai receber 70% só da Selic. Então, os fundos, só nesse ponto, eles já passam a performar melhor do que a poupança. Hoje, um fundo que só investe em títulos pós-fixados do governo, ou seja, o seu risco o risco país, o risco do governo. Então a gente compra só LFT, o fundo rende próximo a 100% do CDI, o que já é mais atrativo do que a poupança. Quando a gente adiciona um pouco de risco ao portfólio, podendo ser via títulos privados, ou seja, títulos de empresa, como a gente comentou, ou títulos de bancos, esse 100% do CDI pode se tornar 105%, 110% do CDI. O que é importante? Entender quem faz a gestão desses ativos. Então, por que o fundo por que existe a taxa de administração e por que é interessante o investimento em fundos? Porque tem uma equipe por trás que está analisando o mercado, as condições, o cenário, comprando e vendendo ativos. Então, sempre tem, normalmente, pessoas muito qualificadas, elas são certificadas pela Ambima, são profissionais de investimento mesmo, com muitos anos de experiência, que estão ali no dia a dia comprando e vendendo ativos e analisando o cenário, entendendo qual que é a relação risco-retorno daquele ativo e se aquele ativo é realmente atrativo para o fundo e vai trazer uma rentabilidade acima do CDI. Então, a gente vê uma série de alternativas em fundos, seja fundos referenciados DI, que são mais conservadores, seja fundos de crédito com liquidez em 15, 30 dias, que eles podem entregar 105% do CDI, 110% do CDI, que é bem mais atrativo do que a gente vê na poupança, por exemplo. Agora, a gente está falando, você está comentando sobre algumas características básicas dos principais segmentos dentro da área de fundos de renda fixa. A gente falou da questão de liquidez, falou da questão de taxa de administração, que também é extremamente importante olhar. O que mais tem de importante que o investidor ele pode olhar no momento da tomada de decisão, se ele investe no fundo A, no fundo B ou no fundo C? E aí tem a questão, se é um fundo DI, é inflação, mas dentro do segmento de renda fixa, qual a principal característica depois dessas que o investidor deve olhar? Você comentou bem, a gente comentou da taxa de administração, comentou da carteira em si, então é importante entender o que o fundo está disposto a comprar, não só o que o fundo está comprando naquele momento, mas o que ele pode, por mandato, comprar,
Porque muitas vezes ele está com uma carteira conservadora em algum momento, mas tudo indica que ele, nos próximos meses, pode deixar a carteira um pouco mais agressiva. Então é importante saber qual é aquele mandato daquele fundo. A equipe de gestão é muito importante, então entender quem está por trás daquilo, se é uma instituição séria, se tem pessoas ali. O business de gestão de recursos é muito pautado nas pessoas, né? Então o gestor é importante, a equipe, os analistas são importantes. Então é entender qual que é aquela casa, qual aquela gestora e qual aquele profissional que está por trás daquele fundo, e a análise qualitativa nesse sentido ela está completa. E um ponto que você comentou é a liquidez dos fundos também. Os fundos de renda fixa, eles podem variar muito, tanto uma liquidez diária, que o fundo, se você pedir resgate, você vai ter o dinheiro no dia seguinte, quanto uma liquidez de 60 dias, 90 dias. Então é importante você entender também os seus objetivos naquele investimento, para, quando você colocar o dinheiro, saber que se você precisar do dinheiro no dia seguinte, talvez você não tenha. E por fim, essa categorização entre fundos pós-fixados, pré-fixados de inflação também é importante. Como os ativos de juros e inflação eles já performaram muito bem nos últimos anos, principalmente com essa queda da taxa de juros, hoje a gente não vê tanta oportunidade boa para ativos de inflação ou ativos pré-fixados, né, que a gente comenta. Então, apesar da Selic ainda tá num patamar baixo, para a parcela conservadora da carteira do cliente ainda é um fundo indicado, um fundo de crédito com 15 dias de liquidez, 30 dias de liquidez, ainda passa a ser bem indicado. Pode falar. Bom. Eu ia fazer uma pergunta do Facebook, mas a gente espera um pouquinho. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que também levar bastante em consideração nessa questão dos fundos de renda fixa é o tal do come cotas. Né? E aí muita gente tem dúvida, o que é esse come cotas, como funciona, por que de fato ele existe. Então, se puder explicar para a gente também, porque, e aí até só explicando para o pessoal que dentro dos segmentos de fundos de renda fixa, a gente tem esse chamado come cotas. Se puder explicar esse mecanismo para a gente? Os fundos de renda fixa, eles estão enquadrados na tributação de longo prazo, que é o que a gente comenta. A grande maioria dos fundos, tá? Nessa tributação de longo prazo, a tributação varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de investimento. Então, se você fica menos de 6 meses no fundo, você vai pagar 22,5% sobre os seus rendimentos naquele período. Se você fica mais de 2 anos no fundo, você acaba pagando 15% sobre os rendimentos. Em maio e em novembro, a gente tem o chamado come cotas. Nessas datas, no fechamento de maio e fechamento de novembro, a rentabilidade, na verdade, a cota do fundo, come cotas, o nome é bem intuitivo, 15% dos seus rendimentos são comidos em valor, em número de cotas. Então, você acaba sendo tributado naquelas datas, naquelas 2 datas, e aí, quando você resgata o fundo, o percentual que você tem que pagar de imposto de renda é complementar a esses 15%. Então, você não paga os 15% mais os outros 15%. Se você está há mais de 2 anos no fundo e teve o come cotas de 15% e no dia seguinte você resgatou, você tem muito pouco a pagar de imposto de renda ali. Então, é mais o complementar daquele... O resgate antecipado do chamado leão, né? Exatamente. Assim... Ele abate uma parte do imposto de renda que incidiria, isso? Exato. Assim, o que incidiria somente no resgate, ele acaba abatendo em 2 datas ao longo do ano. Então, é basicamente uma antecipação que o investidor paga para o governo em forma de imposto de renda, que seria o come cotas. Basicamente, isso é para o governo também ter uma recorrência de receita, né? Imaginar que se os investidores que têm o objetivo de longo prazo deixarem o dinheiro por muito tempo, o governo, teoricamente, deixa de ver esse dinheiro por muito mais tempo. Então, o come cotas faz uma série de checkpoints ali
recebendo essa tributação que é paga 2 vezes ao ano. O terror do investidor em maio e novembro. A pergunta que vem do Facebook é da Aline de Freitas, você falou dos atrelados à inflação, e ela pergunta se o aumento de inflação pode impactar positivamente nos fundos que investem no Tesouro atrelado ao IPCA, referenciado ao IMAB5. Bom, teoricamente ele deve impactar mais negativamente do que positivamente. É basicamente o movimento inverso que a gente viu nos 2 últimos anos. Com o fechamento das taxas de inflação e taxas de juros, esses fundos performaram muito bem. Então, se a gente observar que as curvas de inflação, e isso é importante, de novo, óbvio que tem relação com as taxas de inflação, mas o rendimento desse fundo não é exatamente o que a inflação vai pagar, e sim o que as curvas de juros e curvas de inflação estão precificadas ali no mercado. Então, se houver uma abertura das curvas de juros e curvas de inflação nos próximos meses, ou algum estresse político que venha a causar, os fundos de inflação e fundos pré-fixados tendem a performar pior. Tá? E até é um negócio, a gente sempre tem a impressão de que renda fixa nunca tem rentabilidade negativa. Nesses casos de fundo de inflação, ainda mais um fundo IMAB5+, é muito importante entender que o fundo tem uma alta volatilidade e sim, você pode ter uma cota negativa sim. E o que é esse IMAB5+, para quem não sabe? O IMAB5+, é um índice da Ambima que ele tem uma composição de NTNBs com vencimentos mais longos, tá? O 5+. Na verdade, são 3 índices, IMAB5, IMAB geral e o IMAB5+. O IMAB5+, só considera os vencimentos mais longos da NTNB. O IMAB5, os vencimentos mais curtos, até 5 anos. E o IMAB geral, ele considera toda a curva de juros. Então, é um negócio mais amplo. E aí, a gente tem alguns fundos que são indexados a cada um desses índices. Então, existem fundos que só compram, o mandato dele é comprar NTNB longa. Então, esses fundos, eles são geralmente indexados ao IMAB5+. E aí também vale aquela regra de quanto maior aí o período, mais volatilidade pode ocorrer aí durante Exato. Quando a gente observa a volatilidade do IMAB5+, contra a volatilidade do IMAB5, por exemplo, que só compra os títulos curtos, a volatilidade dos fundos IMAB5+, é muito maior do que aquela volatilidade do IMAB5. Então, é bem esse racional. Quanto mais longo, maior volatilidade que você vai ver. Certo. O Irineu Júnior mandou um bom dia da Escócia. Temos uma audiência aí bem distante. Que inveja, hein? E o Ricardo Sam pergunta se você pode analisar o PINCO, o fundo PINCO. O PINCO é um fundo de renda fixa global. Então, acho que sai um pouco do nosso tema aqui de renda fixa Brasil, mas a gente vai para um tipo de fundo que é um pouco mais complexo. É um fundo, para quem não conhece, é um fundo multimercado, na verdade, aqui no Brasil. Ele compra cotas de um fundo lá fora, um fundo da PINCO domiciliado no exterior. Ele tem diferentes estratégias ali, seja a maior parte das estratégias é de renda fixa, ele pode estar exposto ao câmbio ou não, naquelas estratégias específicas. E aí, dentro do mundo de renda fixa lá fora, o mundo de renda fixa lá fora é muito mais complexo do que a gente tem aqui. Então, tem ativos de hipoteca, tem taxas de juros no exterior, Estados Unidos ou países emergentes, enfim, crédito, high yield, crédito investment grade. Ou seja, esse fundo a gente gosta bastante, a gente tem um material na XP que é o Top 50, que a gente lista ali os principais fundos da indústria, e esse fundo se encontra lá como um fundo multimercado, apesar de ser focado em ativos de renda fixa no exterior. Mas é importante, muitas vezes a gente entende um fundo de renda fixa aqui, um fundo pós-fixado, por exemplo, que tem zero volatilidade, né? A renda fixa lá fora, a gente entende, até o mercado de crédito lá fora já tem bastante volatilidade implícita ali nos ativos. Então, é importante tomar cuidado quando a gente compra um fundo de crédito aqui no Brasil e um fundo de crédito lá fora.
é um pouco diferente e as oscilações ali vão ser muito maior, até pela liquidez. Tem muito mais investidores lá fora, é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso. Então a precificação do mercado aqui ainda é um pouco, assim, a gente está numa fase bem inicial quando comparada ao mercado lá fora de renda fixa. O Pinco então seria para quem topa um risco um pouco maior. Um pouco maior, assim, a gente até classifica numa escala de 1 a 5, o fundo da Pinco é classificado como 3, o que não é para... Acho que é importante entender realmente a estratégia, porque é um fundo para investidor qualificado, isso é importante, então não é qualquer investidor, você precisa ter 1 milhão declarado em valores imobiliários para conseguir investir nesse fundo. É um fundo que investe em um veículo lá fora, tem alguns riscos, apesar de ser um fundo redeado, ou seja, não tem exposição cambial do fundo investido, dentro da estratégia daquele fundo, ele pode sim ficar exposto ao câmbio. Então não é um fundo convencional de renda fixa como a gente tem aqui no Brasil. E até entrando um pouco, que você comentou agora da Pinco, tem alguns fundos que têm se destacado, óbvio, na plataforma de renda fixa. Claro que não é só na de renda fixa, todo segmento de fundos você tem aqueles que são grandes destaques. Mas até para se você puder falar para o pessoal que olha, onde é que eu vou investir, o que eu devo investir, que fundos hoje que estão dentre esses destaques que você pode falar especificamente de renda fixa, ou pelo menos não os fundos exatamente, mas talvez as casas que têm se destacado em relação a essa questão de gestão que você falou que é muito importante. Hoje, até olhando para as casas de renda fixa e principalmente de crédito privado, né, que é um mercado que tem se desenvolvido bastante, a gente vê alguns players despontando ali, realmente fazendo uma ótima gestão de crédito, por exemplo. Então aqui eu cito o Crédit Agricole, a ZQuest, o BTG Pactual tem feito um bom trabalho, a própria XP Gestão tem fundos de renda fixa que tem ido muito bem ali entre os pares. Então, acho que essas 4 casas realmente têm feito um bom trabalho e, assim, é altamente recomendável. E outra casa que entrou no mercado de crédito, era uma casa muito focada em multimercado e entrou, foi a JGP. Até então, 3 anos atrás, a JGP não tinha uma célula de crédito, ela era muito focada em fundo multimercado. E aí a gestora percebeu que essa célula poderia trazer muitos frutos ali para a gestora e trouxeram uma equipe ali especializada em crédito privado e montaram ali sua célula. A gente tem produtos disponíveis ali da JGP também que realmente é uma ótima casa de crédito. Então acho que essas 5 eu diria que são as principais hoje que estão despontando como destaque da indústria. Você falou de algumas casas e para quem está começando, ainda é investidor conservador, quais são os tipos de fundos de renda fixa que você indica? Acho que para o fundo conservador, aquele investidor que quer sair da poupança, eu recomendaria mais um fundo referenciado DI. Então é um fundo que é pós-fixado, não vai ter tanta surpresa, a gente vai observar o gráfico, as cotas muito assim, reloginho, uma rentabilidade que dificilmente a gente vai ter algum susto no meio do caminho. E para o cara que já quer colocar um pouco mais o pé, vai colocando em fundos que podem ser referenciados DI com crédito privado. Então é um mix de LFT, por exemplo, título público pós-fixado, mais um pouco de crédito privado, mas assim, crédito privado muito conservador. Então a gente vê CDB de banco primeira linha, CDB de Itaú, Bradesco, ou alguma debenture, que é um ativo de dívida, né, para as empresas, de grandes empresas. Então uma debênture da Vale, por exemplo, que tem um risco muito mitigado. Então esses fundos referenciados focados em LFT ou focados em LFT com um pouco de crédito é recomendável para os investidores conservadores. E aí esse fundo tem uma rentabilidade, um objetivo de rentabilidade de 101% a 103% do CDI, é o que deve dar no longo prazo. Só ficar de olho na taxa de administração, qual que é o limite, o teto que você daria para quem vai para esses fundos? Um fundo desse, que normalmente tem liquidez, que eu acho que é importante também para o investidor conservador, ele talvez não aguente alguns sustos por muito tempo. Então, um fundo D0, D1, que não vai ter tanto problema e ele vai ter o dinheiro, o recurso no dia seguinte. E D1 é que você tem recurso no mesmo dia ou no dia seguinte? Ou no dia seguinte, exato. D1 seria o dia mais um, o dia atual mais um
Então, que é um termo que é bastante utilizado na indústria, mas nesse caso de fundo, assim, se a gestora estiver cobrando mais de 0,5%, a gente já tem que ligar um sinal amarelo e entender ali. Provavelmente vai ter alguma coisa adicional ou realmente o fundo está caro. Mas tudo abaixo de 0,5%, 0,4%, 0,3% eu acho que é justo para um fundo desse. Já vale a pena. Já vale a pena. Ou seja, temos ótimas opções dentro do segmento de fundos de renda fixa para investidores conservadores, moderados e até para alguns investidores que têm um perfil um pouco mais agressivo e que precisam de uma liquidez mais imediata, né? Certo, e até opções, pelo que a gente falou, já deu o caminho das pedras. A gente não, né? O T-Banks, de como sair da poupança. Qual o fundo que investe, qual o limite de taxa para não ter dúvida mesmo, com todas as informações que você passou aí de como funciona o imposto de renda, o Come Cotas, ele ainda compensa, ele supera aí os ganhos da poupança e tem a mesma liquidez, né? Você precisa do dinheiro no dia seguinte estar na sua mão, que é uma preocupação de investidor conservador aí de ter uma graninha de emergência. Exato. Além dessas informações, ele falou muito de CDI, CDB, você tem no seu e-book informações sobre isso para quem ainda tem dúvidas, né? Exatamente, tem um e-book de renda fixa totalmente atualizado, já atualizado 2018, né, depois das mudanças de regras do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos. Não tem características específicas de fundos, mas tem características dos ativos que estão inseridos dentro desses fundos de investimento que o T-Banks estava falando aqui para a gente. Então acesse uma forma gratuita, tem lá, se você não achar no home do InfoMoney, você vai lá no Google, digita e-book de renda fixa, com certeza vai ser um ótimo material para você estudar e ter uma base também no seu dia a dia para investimentos em renda fixa, obviamente, sempre com aquela ideia de saindo da poupança. Muito obrigada, Indec, muito obrigada, T-Banks, aí pelas informações que vocês trouxeram. O pessoal continuou informando aqui de onde eles estão assistindo. Tem pessoal de Goiás, da Flórida. Beleza, também. O pessoal tá muito maior que a gente, né? A gente está aqui na Faria Lima, esse dia cinzento, acho que eles estão melhores mesmo. Muito obrigada a vocês, obrigada a quem está assistindo, muito obrigada pela audiência. Se você ficou ainda com alguma dúvida e quer mandar pergunta aí para o T-Banks ou para o Indec, pode mandar um e-mail para dúvida@infomoney.com.br. A gente espera vocês na próxima terça-feira. Até lá!